Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus, ela esteja na sua vida. Nós vivemos a fé do janeiro de sabedoria. Esse é um propósito que Deus colocou no nosso coração com a finalidade de conquistarmos sabedoria, conhecimento e entendimento, para assim termos um ano abençoado, um ano de vitória, porque afinal só Deus pode proporcionar para nós um ano feliz, não é verdade? Porque via de regra as pessoas quando chegam no final de um ano e no início de outro, as felicitações são feliz ano novo, não é verdade? Então, para que eu tenha esse ano novo, eu tenho que buscar, acreditar em quem pode proporcionar para mim esse ano novo. Então, Deus colocou no nosso coração para iniciarmos esse propósito do janeiro de sabedoria, nesse mês de janeiro, para que tenhamos também um ano novo, feliz e abençoado, e com a sabedoria de Deus, para que quando vier alguma adversidade ou algum problema, ou alguma situação difícil que tende a tendência a nos deixar desanimados ou fazer desistirmos, estarmos firmes e fortes diante de Deus para termos sabedoria e conhecimento de Deus para conquistarmos um ano abençoado. E nós já estamos um pouco mais da metade desse mês, né? E nós vamos hoje meditar no Provérbios de capítulo 18. Então eu quero que você já abra a sua Bíblia no Provérbios de capítulo 18, e eu acredito que Deus, ele vai falar ao seu coração, vai te dar conselhos preciosos que, se você já começar a praticar desde já, você já será muito abençoado, porque não é algo que você precisa preparar, se programar, não é algo que você precisa entender um pouco mais, deixa eu ver se é assim mesmo, não. São conselhos práticos do dia a dia que qualquer pessoa pode praticar, e esta pessoa assim praticando, certamente ela terá um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado, né? Ela terá uma vida abençoada, porque a sabedoria é uma sabedoria não minha, é uma sabedoria de Deus. Nós meditaremos no Provérbios de capítulo 18, então já abra a sua Bíblia no livro de Provérbios 18, eu vou ler na tradução linguagem de hoje, né? Nova tradução linguagem de hoje, que fica um pouco mais fácil para compreendermos os termos que é utilizado ali. Então, já abre a sua Bíblia para você acompanhar comigo, ou já pega papel e caneta, já vá anotando. Deus, ele tem bênção para a sua vida. E antes de nós entrarmos aqui na mensagem, eu quero pedir a você, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você conhece, envie para os seus contatos do WhatsApp, story do Instagram, envie para os seus amigos do Facebook, envie para todas as pessoas que você conhece, para que Deus venha abençoá-las também, para que Deus venha entregar a bênção, venha proporcionar a esta pessoa que está nos acompanhando e que precisa uma bênção, uma paz, uma vitória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, envie para os seus amigos, Deus tem bênção. E se você ainda não é inscrito no canal, quero pedir a você, inscreva-se e ative as notificações para você sempre acompanhar conosco esse janeiro de sabedoria, nesse mês de janeiro, meditando nos 31 provérbios. E de segunda a sexta-feira, a partir das 5 da manhã, a missionária está vivendo um devocional que é 5 minutos com Deus, onde ela medita na palavra, onde ela faz uma oração, e assim você já inicia um dia abençoado. É necessário que nós tenhamos comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é apenas você orar e acabou. A comunhão com Deus é você meditar na palavra, é você orar, é você entender o que Deus espera de você, o que Deus ele quer de você, e você vai tendo uma comunhão. E a oração, ela faz parte dessa comunhão, a palavra, ela faz parte dessa comunhão. É preciso estar conectado com Deus. Se você está conectado com o Senhor, você está abençoado, você tem vitória, você tem vida, você tem o poder de Deus na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Então vamos meditar aqui na palavra, no livro de Provérbios, capítulo 18, né? Eu vou ler alguns versículos, tá? Não vou ler todos para não prolongar muito, mas eu vou ler aqui alguns versículos, que diz o seguinte, Provérbios 18, diz assim, ó: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Quando a pessoa não gosta de estar na companhia dos demais,
das outras pessoas, de boas companhias, ela está pensando em si própria, em si mesma. E ela está assim ela rejeita bons conselhos. Ele diz no versículo 2: o tolo não se interessa em aprender. Você pode perceber que uma pessoa tola, uma pessoa que não tem muita compreensão do que é a vida, ou uma pessoa egoísta, uma pessoa que só quer saber dela, ela não tem muito interesse em aprender. Ela acha que ela sabe de tudo, ela acha que ela conhece tudo. O tolo não se interessa em aprender, mas só só em dar as suas opiniões. Então veja bem, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. O tolo ele não gosta de aprender, não se interessa em aprender, porém ele gosta de ficar dando opiniões aonde não é chamado. Já viu situações assim? Que a pessoa não gosta de aprender, não tem interesse de aprender, porém ela acha que sabe de tudo e ela fica dando opinião aonde não lhe compete, né? Assim é o tolo. Ele não gosta de aprender, mas só sabe dar opinião aonde não lhe compete. Daí ele diz no versículo 3: os maus são desprezados. Olha só, os maus são desprezados. E quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Isso é evidente. Aqueles que são maus, eles são desprezados. Maus aqueles que andam na maldade, na perversidade e assim por diante. E quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Pulando lá para o versículo 9, diz o seguinte: o trabalhador, olha só, o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Então nós não podemos relaxar no trabalho, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, né? Nós temos que fazer com ordem e decência, tudo nós temos que fazer com excelência. A Bíblia fala que nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor. Então no seu trabalho você deve se empenhar e se dedicar no seu trabalho como se você estivesse fazendo para Deus. Então veja bem, você tem que fazer o seu melhor, porque aqui Salomão ele fala que o trabalhador relaxado, aquele que faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, que é relaxado. Não há o que argumentar sobre esse termo. Então ele diz: o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça, ou seja, companheiro daquele que vive desperdiçando o seu tempo, a sua vida, o seu dia a dia, né? Aí ele diz o seguinte: o rico pensa que, olha só isso aqui, como é muito verdadeiro. Então, o que muda é somente a sociedade moderna que vivemos. Se você analisar o que Salomão disse há mais ou menos 3.000 anos atrás, é o que se passa nos dias de hoje, né? Então ele diz o seguinte: o rico pensa que a sua riqueza o protege, como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Então o rico pensa que a sua riqueza, que os seus bens irão lhe proteger. Ele tem essa falsa sensação. Então o Salomão ele diz que o rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas protegem uma cidade. Então quer dizer, a riqueza, o dinheiro, o bem-estar econômico não protege ninguém. Pode dar e dar uma boa condição da pessoa viver numa sociedade, dar uma vida confortável, mas ela não dá uma proteção, porque veja bem, para eu alcançar a minha salvação, a riqueza não traz a salvação para nós. A riqueza não traz um bem-estar espiritual, não é verdade? Então quer dizer, ela não traz uma proteção. Quem protege, quem guarda no sentido espiritual, em todos os sentidos também, é o Senhor Deus, quem nos leva à salvação e quem traz a bênção, quem traz a paz para a família, quem traz uma paz emocional, quem traz uma mudança que precisamos, é o poder de Deus. Então riqueza, dinheiro, isso não protege. Ele está falando nesse aspecto, nesse sentido, tá? Aí ele diz o seguinte, quem responde, olha só esse versículo aqui, o versículo 13, tá? Olha o versículo 13, como Deus ele sempre dá conselho. Se você analisar, se você está acompanhando desde o primeiro dia, Deus sempre tem mensagem, aqui no Provérbios, tem um conselho parecido com esse do versículo 13. Ele diz o seguinte, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo.
e passa vergonha. Você pode ver, quando a pessoa ela tenta, você começa a conversar com alguém e essa pessoa tenta adivinhar ou tenta responder antes de ouvir o final ou até o final, ela passa vergonha. Se é vista como tola, não é verdade? Então ele diz o seguinte: ó, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Então nós temos que estar calmos, deixar ouvir primeiro, pensar como diz a palavra de Deus fala e responder depois. Nós não podemos responder nem antes, nem depois, nem no sentido de responder por impulso. Temos que esperar. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Salomão diz lá das suas crônicas, em Eclesiastes, fala que há tempo para tudo. Então há tempo para tudo. Nós não podemos deixar a ansiedade atrapalhar a nossa vida, atrapalhar o nosso dia a dia. Nós não podemos deixar a emoção atrapalhar as nossas decisões. Nós não podemos permitir que as situações da nossa vida, do dia a dia, do cotidiano, nos impeça ou nos atrapalhe de ter uma vida melhor. Então veja bem, se nós obedecermos esses conselhos didáticos aqui, certamente teremos dias melhores, certamente teremos um ano abençoado, porque aqui o Senhor ele nos ensina a se acalmar, ele nos ensina a não agir por impulso, a não responder na hora da ira, na hora do furor. Ele nos ensina a dar ouvidos a conselhos, a dar ouvido à repreensão, na verdade, a filtrar uma crítica construtiva, Então, aqui ele está dizendo para nós o seguinte: ó, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha, no 13, Vamos lá para o versículo 16. Você quer falar com alguém? Olha só, isso aqui é muito verdade, Embora seja redundante o termo que eu usei, mas isso aqui é uma verdade. Vamos lá. Você quer falar com alguém importante? Isso já 3.000 anos atrás Salomão falou isso, nos ensinando, olha só. Você quer falar com alguém importante? Você quer ter a atenção de alguém importante? Você quer que alguém importante dê ouvido ao que você vai falar? Se você precisa falar com alguém importante, ele diz o seguinte: ó, você quer falar com alguém importante? É a pergunta que ele faz. Leve um presente e será fácil. Assim é na sociedade daquela época e é nos dias de hoje. Aquele que olha só, aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa, olha só, aqui ele já muda um pouco de assunto. Ele diz: aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão. Deixa eu parar por aqui e eu já continuo na continuação do versículo. Quando há uma situação que alguém precisa se defender de alguma crítica ou em alguma situação de litígio, veja bem, ele diz o seguinte: ó, aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão. Porque quando você ouve apenas um lado de uma defesa, parece que aquela defesa tem razão, parece que aquele dali é a verdade absoluta, parece que aquilo dali faz sentido para você, porque você está ouvindo apenas um lado. Então ele diz: aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas, ou seja, até que a outra comece a lhe fazer perguntas ou se defender, No versículo 19, então isso quer dizer o seguinte: o que isso tem a ver conosco? Quer dizer que nós não devemos fazer julgamento prévio. Nós temos que parar, ouvir os dois lados da questão, analisar, não agir nós não podemos agir por impulso, na raiva. Nós temos que olhar sempre os dois lados e aí sim tirar uma conclusão. Salomão, certa vez, assim que ele pediu sabedoria, ele precisou julgar uma causa de 2 mulheres. E uma apresentou a questão que o filho havia morrido e acusando a outra de ter matado o filho, etc. Então, aparentemente, uma tinha razão. Só que a outra, quando começou a falar, Salomão viu que a outra era quem tinha razão. Então, quer dizer, ele soube julgar correto esse julgamento, porque ele ouviu os dois lados e analisou todas as situações ali. Então, veja bem, isso quer dizer para nós o seguinte, que nós temos que sempre ouvir os dois lados, tá bem? Aí ele fala o seguinte, no versículo 19, é mais fácil, olha só, isso aqui ele está falando para nós o seguinte:
É mais fácil, perdão, mais fácil não, é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Isso é verdade, né? Então ele está dizendo o seguinte, que é mais difícil você ganhar um amigo, olha só, é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo, então quer dizer, é mais difícil você ganhar novamente a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. Então quer dizer, é mais fácil você conquistar uma fortaleza do que recuperar a amizade de um amigo ofendido. As discussões estragam as amizades. As discussões não nos levam a canto nenhum, não nos ajuda, não melhora a nossa vida, não é verdade? E aí ele diz o seguinte no versículo 20: Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Então quer dizer, nós temos que aguentar as consequências de tudo que nós falamos. Quantas não são as vezes que você e eu já falamos coisas no momento da raiva, no momento da ira, ou em um momento de não pensar muito bem falar, e aí nós acabamos arcando com as consequências, não é verdade? Então ele fala o seguinte, você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Por isso que voltamos lá, partimos do princípio, que ele fala que nós temos que ouvir, pensar e falar, né? Para não sermos pegos nas nossas próprias palavras. Já vou encerrar, ele diz o seguinte, então fique até o final, que eu já vou fazer uma oração. Ele diz o seguinte, o que você diz pode salvar, olha só, isso aqui é verdadeiro. Vou ler o versículo completo, tá? E você vai ver que é uma prática do dia a dia, que se você praticar, você vai salvar vidas. Você salvará até a sua própria vida, né? Porque diz o seguinte, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você terá recompensa, ou você será recompensado. Então, olha só o que ele está falando aqui para nós. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Isso é verdade. Dependendo do que você fala e para quem você fala, você pode ajudar essa pessoa, né? Você pode falar para a pessoa, um exemplo, se você fala para alguém, que esse alguém vai vencer, vai conquistar, será abençoado, ou seja, você está salvando vida, você está levando vida, diferente, né? Ou o oposto de quando você fala ou coloca a pessoa para baixo. Fala, você não vai vencer, você é isso, você é um perturbado, um derrotado, ou seja, começa a usar termos chulos e coloca a pessoa lá para baixo. Então, o que você fala pode fazer uma pessoa ter vida ou pode fazer uma pessoa ter morte. Ou seja, se você der uma palavra de ânimo, de incentivo para alguém que está desanimado, você está levando vida. Só que se você der uma palavra negativa para uma pessoa que já está desanimada, você está levando morte. Então, por isso que ele diz o seguinte, olha só, portanto, use bem. Nós temos que usar muito bem as nossas palavras. Se usarmos bem as nossas palavras, teremos certamente a recompensa. O 22 e o 24 para concluirmos, diz assim, quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Algumas amizades, versículo 24, algumas amizades não duram nada. Isso é verdade, algumas amizades vêm e vão rapidamente, não duram nada, né? Mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Algumas amizades passam rápido, né? Não chegam nem a ser uma amizade, apenas um colega, uma pessoa de vista. Porém, tem alguns amigos que são mais chegados do que os irmãos. Então, ouça essa palavra, coloque no seu coração, obedeça. Deus, Ele pode fazer o melhor para a sua vida. Já comece a praticar desde já. E Deus, Ele vai honrar, te abençoar. Se você conhece alguém que tem o que fala no momento que deveria se calar, que tem um temperamento forte, explosivo, envie esse link para essa pessoa, ajude alguém que está precisando. Deus irá abençoá-la em nome de Jesus. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dessa pessoa, traga a paz que ela precisa, entrega a vitória, abra as portas, opera o milagre. Poderoso Deus e eterno Pai, faça aquilo que ninguém pode fazer, mudando a vida, mudando o casamento. Meu Deus, abra a nossa mente,
nos dá o entendimento, a compreensão, meu Deus, que venhamos praticar a Tua palavra todos os dias como o Senhor deseja. Meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, para que assim venhamos conseguir colocar em prática o que aprendemos. Em nome do Senhor Jesus. Pois eu entrego a vida de todos nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Sua vida está abençoada em nome do Senhor Jesus. Crê em Deus, crê em Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Amanhã pela manhã, a missionária estará no devocional dos 5 minutos com Deus e eu estarei de volta aqui, vivendo essa fé do janeiro de sabedoria, meditando no Provérbios de capítulo 19. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.